Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Jorge Mesquita e estou aqui para fazer um convite incrível para você. A nova peça da Confraria de Elefantes, Nelson Eterno Retorno. Uma peça que retrata a vida e a obra de Nelson, esse dramaturgo incrível e polêmico. Como diz Fernanda Montenegro, Nelson é necessário. Você pode conferir no Beatnik Bar, que fica próximo da Moca, na rua Tobias Barreto 779, aos sábados às 21 horas e aos domingos às 19h30, até o final deste mês de novembro. Confira. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um bate-papo com um profissional do mais alto gabarito que vai nos brindar com informações valiosas sobre uma prática necessária em todos os momentos, principalmente em épocas como as de hoje. Vitor Marques, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, Kendi, gratidão aí pelo convite. Perfeito. Vitor, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e em que momento que você falou, agora o yoga vai fazer parte da minha trajetória mesmo. Sim, eu sou de São Paulo capital mesmo, tenho 31 anos. Trabalhei minha vida toda no ramo comercial, setor comercial, sou formado em administração. Ok. Cheguei a trabalhar um pouco na área também administrativa, mas no setor comercial de uma multinacional. Trabalhou sob pressão também, prazos, essas coisas assim e tal? A gente não tinha, eu não era vendedor, então eu não tinha tanto essa cobrança de bater meta. Sim. Mas eu vi que tudo que ensinavam na faculdade não se aplicava tanto na prática ali no dia a dia da empresa. A escola da vida ensina mais. Sim, mesmo sendo, né, uma empresa de médio porte multinacional, era muito familiar, muita indicação, não era exatamente como a gente aprende ali na faculdade. Tive aí algumas desilusões com essa experiência, mas eu adoro administração e uso na minha vida hoje, né? Administro meus projetos, a minha carreira hoje. Então, perfeito. Foi válido, não me arrependo também de ter feito. Ok. Eu não fiz administração porque não sabia o que eu queria, eu realmente gostava. Tá. Não, e a administração ela serve para tudo, né? Sim, engloba tudo. Tanto na parte de gestão financeira, pessoal mesmo, né? E ele dá noções de como a empresa deve realmente funcionar, é sempre benéfico. Sim, e na vida, né? Você usa na vida, tudo envolve administração. Você precisa administrar seu tempo, sua carreira, seus horários, então é importante. E eu cheguei no yoga, eu falo que foi por engano, e foi o melhor engano que eu já cometi na minha vida. Conta em detalhes aí pra gente, foi interessante. Assim, a partir dos 17 anos eu comecei a malhar, musculação mesmo, malhava bastante, passava ia na academia, 2 horas, era bem mais forte e tal. E eu, mais ou menos uns 5 anos de musculação, aí eu enjoei. O ambiente da academia começava a me incomodar muito. Mas você ia o quê? 2 vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias? Não, era puxado. Eu malhava pelo menos 6 vezes por semana. Certo. Só que o ambiente começou a me incomodar. Não era nem a prática em si, era o ambiente. Então eu fiquei um tempo parado, parei de fazer, e aí eu comecei a sentir falta de uma prática física. E comecei a pesquisar, e aí eu falei, vou experimentar o Pilates. E aí uma tia minha foi me visitar uma vez, ela perguntou se eu estava fazendo, se eu tinha parado. Eu falei, tia, parei, não consigo mais ir, e eu quero experimentar o Pilates. Ela, por que você não experimenta o yoga? Eu tenho um amigo que fazia Pilates e ele trocou pelo yoga. Interessante. E ele está adorando. Eu falei, beleza, onde que ele faz? Ela tinha como é que chama? Uma indicação. Ele faz em São Caetano do Sul, é perto de casa, né? Eu moro em São Paulo, mas bem na divisa com São Caetano. E aí eu falei, beleza, aí eu pesquisei, a primeira que apareceu foi a escola, a Prakriti Yoga, que é onde eu dou aula hoje.
e fiz, né, meus cursos, tudo Tá. lá. O dia que você foi, você nem imaginava que um dia... Não, para mim era uma prática, assim como o Pilates, puramente física. Eu não Tá. tinha noção da imensidão que era. Talvez você pensou, vou fazer um pouco, se não gostar eu saio, né? Eu fui fazer uma aula experimental Certo. sem compromisso, né? E aí eu fiz a aula, inclusive foi com o mestre, mesmo o mestre Vitor Lino. Ele ainda dá aulas lá, então você pode fazer aula com ele ou com os professores também, super preparados. E eu percebi que o foco não era físico, apesar da gente ter um trabalho físico também, que talvez não fosse exatamente o que eu estava procurando, mas eu senti um bem-estar tão grande quando eu saí da aula. No primeiro dia já? Na primeira aula, que eu saí de lá sabendo que eu ia querer aquilo pro resto da minha vida. Aí eu já fechei plano semestral, que era o maior plano que tinha lá na escola, 3 vezes por semana, e passei aí, no primeiro ano praticamente não faltava. E foi prazeroso, você não ia obrigado porque você pagou. Não, eu ia até hoje, né? Bacana. Eu tô lá desde janeiro, essa aula experimental foi em janeiro de 2014. E até hoje eu vou com muito prazer, tanto para fazer aula, eu ainda faço aula com o meu mestre, quanto para dar aula. Okay. Na pandemia você fazia em casa? Sim, na pandemia a gente teve que se adaptar, né? Então nós passamos a dar aula pelo Zoom, online, para a escola. E aí eu também fazia aulas com o meu mestre online e praticava, e eu pratico por conta todos os dias também, né? Fora as aulas que eu faço com ele, eu tenho o meu treino diário, que hoje tem um treino aí de 2 horas por dia. Entendi. Fora as aulas, as meditações que eu faço com o mestre. O que eu vejo que o presencial é sempre muito melhor. Muito melhor. É. Porque presencial você tem... Aquele negócio do olho no olho, né? Também. Sim, e a energia do ambiente. É verdade. A egrégora que se forma. Corrigir também, né? As posturas. Sim, muito melhor para corrigir, para incentivar os alunos. Tem posturas que a gente não pode dar online e que no presencial a gente consegue porque a gente ajuda. Você pode dar um suporte, exato. Sim. No online, se caiu lá, não dá para fazer nada, né? Sim, então tem algumas posturas, por exemplo, Tá. que fica de ponta cabeça. E na escola também é bem macio, é de 4 centímetros. Então, se cair não machuca. E a gente ainda está lá para segurar. E em casa não dá para a gente arriscar. Às vezes a pessoa pode cair, bater no móvel. A gente faz parede, né? A gente faz com a parede aqui, a cama aqui, não tem muito espaço. É verdade. Dá para fazer, é muito melhor do que não fazer. É fazer online, é ótimo também. Tem os seus prós, né? Que a pessoa acaba a aula, já está naquela leveza e já está do lado da cama ali para dormir. Mas na escola a presença ali é muito melhor. A presencial ela faz bastante diferença. Tá. Porque é isso, né? São várias pessoas ali vibrando na mesma energia, na mesma emoção, trabalhando a mesma coisa. Então a egrégora que se forma ali faz muita diferença também. E são 20 anos, praticamente aula todos os dias e pessoas emanando a mesma emoção ali todos os dias. Então, muita gente só de entrar na escola já se sente bem, já se sente diferente. Só de estar no ambiente. Você vê, aquilo veio do Oriente, encontrou um pouco de resistência no Ocidente, Sim. mas depois algumas pessoas importantes acabaram gostando e recomendando, então Sim, se propagou. E é isso, não dá para querer entender. Tem que vivenciar, tem que fazer uma aula para vivenciar, porque explicar o que se sente numa aula é muito pessoal e muito difícil, até da gente conseguir expressar em palavras os sentimentos que a gente vivencia lá. Então a gente tem aí filósofos, milhares de anos tentando descrever o amor, e aí você chegar lá, você entende o que é o amor, você entende o que é a alegria e as outras emoções, o nível de autoconhecimento é muito grande, então tem que experienciar, tem que vivenciar para... E principalmente por causa do equilíbrio, né? Sim, equilíbrio, assim... Tudo na vida, eu falo assim, você pode levantar, ir para o trabalho, vai para a faculdade, não sei o que e tal, se alimenta e dorme, né? Mas essas forças vão te sufocando em determinados momentos. E às vezes você precisa de um equilíbrio. Na verdade, o ideal é ter equilíbrio em todo momento. E a gente precisa, uma coisa que a gente ensina na escola é que o equilíbrio ele não é estático. Ele sempre é uma oscilação em torno de um centro. E esse centro vive mudando, né? E o problema da sociedade é que a gente tenta se manter igual o tempo todo. Verdade. Né? Então você vai tentar manter a sua rotina de trabalho
o ano todo, acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, comendo o mesmo tanto no mesmo horário, sendo que no verão a gente tem mais energia, tem mais disposição, o inverno ele exige que a gente se recolha um pouco mais. Então a natureza ela influencia muito o nosso estado emocional, nosso nível de motivação, de tudo, e a gente perdeu essa harmonia. Então a gente tenta se manter ali hiperprodutivo o ano todo. E tem dias que você pode acordar um pouco mais letárgico, pode acordar um pouco doente, tem dias que você vai estar com mais energia. Então o equilíbrio não é estar sempre mega feliz e disposto para fazer tudo igual. O equilíbrio é justamente você se conhecer e conseguir equilibrar as necessidades ali do seu corpo com o que você precisa desempenhar socialmente e profissionalmente. Certo. Mas de qualquer forma, ele ajuda na parte da ansiedade. Sim. Né? O que é muito bom. E se a pessoa dormir bem, e também tem regras melhores para alimentação e tudo mais, né? Sim. Tudo isso forma uma pessoa assim que não só fast food o tempo todo, né? Assim, e correria o tempo todo, mas que dá um equilíbrio. Sim, a principal técnica do yoga, né? O yoga é um conjunto de técnicas e conceitos com o intuito de levar a pessoa para a libertação. Meio complexo falar disso, mas o que seria? A gente nasce e sofre muitas influências da sociedade, da família, religiosa. Isso vai nas escolas, ou os vizinhos. Isso. Então a gente vai sendo muito, muito, muito condicionado a vida toda. A gente pensa que tem livre-arbítrio, pensa que é livre. Às vezes a pessoa sai de casa, vai morar sozinha e fala, agora eu sou livre. E não é. As escolhas que a gente faz hoje é resultado de tudo que a gente viveu e foi condicionado. E o yoga, a essência dele é levar a gente para a libertação. E a principal ferramenta que a gente tem para isso é a meditação. Então, a prática física, as respiratórias, os mantras, tudo que a gente faz no yoga é com o intuito de facilitar o processo da meditação. E aí a meditação ela vai trazer essa expansão da consciência. Expandindo a consciência, a gente vai se conhecendo, vai entendendo esses condicionamentos e consegue ir mudando. Então, através dessa mudança, você consegue ter, que nem o senhor falou, da mudança ali no hábito alimentar. Então você vai tendo muito mais consciência de que comer um fast food toda semana, tem gente que todo dia, realmente te faz mal. Exato. Né? O yoga ele traz sabedoria, porque informação todo mundo tem. Né? Conhecimento muitos têm. A gente até costuma brincar na escola, né, de médicos que fumam. Eles sabem que cigarro faz mal. Eles têm conhecimento. Se um dia ele realmente sentir que o cigarro faz mal, ele consegue parar de fumar. Então é a diferença que a gente fala da sabedoria para o conhecimento. E aí quando você vai adquirindo cada vez mais sabedoria, isso vai te trazendo cada vez mais controle em vários aspectos, seja na questão física. Tem gente que não consegue dormir bem porque chega em casa, em vez de pegar e ir lá para dormir, fica olhando o celular, fica fazendo outras coisas. E aí você vai aprendendo, se conhecendo, e através disso o yoga também vai trazer muito controle emocional, que vai te ajudar a lidar com essas questões, né? Porque você vai ver os problemas e aí você precisa resolver. Ô Vitor, e as pessoas que chegam e falam assim, olha, eu gostaria até de fazer yoga, mas eu não tenho tempo. O que você recomenda para eles? Olha, muitas vezes é desculpa. Quando a gente realmente quer uma coisa, a gente dá um jeito. Né? A gente come todo dia, faz necessidades todo dia, faz de tudo todo dia. E muitas vezes é autossabotagem. Tudo que traz muita transformação, o nosso corpo ele é fisiologicamente programado para rejeitar grandes mudanças. É um sistema de autodefesa mesmo do corpo, né? E da mente também. É como se o corpo pensasse, você está vivo a vida toda fazendo exatamente isso aqui. Por que você vai arriscar esse esforço adicional? Vai dar um esforço e vai... Ou você vai ter que dormir um pouco menos, né? Então, muitas vezes é autossabotagem, e a gente vê muito isso na escola, né? Alunos que fazem algumas aulas, aí
some um mês, aí volta, aí fala, meu, por que eu falto? Eu me sinto tão bem, eu preciso disso. Aí na semana seguinte falta de novo, vai 2 dias falta, mas é o processo de cada um. Mas dá para fazer, né? Procure uma escola próxima, quanto mais próximo talvez melhor. Uma coisa que ajuda muito quando a gente precisa sair de casa para fazer alguma coisa é tentar encaixar em horários que você já está fora de casa. Então eu não tenho problema nenhum de sair da minha casa para ir para fazer uma aula, porque me dá muito prazer. Mas quando eu fazia musculação, por exemplo, eu encaixava a musculação na saída do meu serviço. Okay. Então eu não passava em casa, porque se você der aquela passadinha em casa, você não vai mais. Certo. E aí tem muita persistência ali no começo, principalmente. Os 3 primeiros meses costumam ser muito importantes de colocar na cabeça, eu vou, aconteça o que acontecer, eu vou. Porque aí você vai se condicionar. Começa a incorporar, né? Sim, e fica mais, aí vai ficando mais prazeroso até o momento que, se um dia você faltar, você vai realmente sentir muita falta. Que bom. Porque aí o seu corpo já se acostumou. Não, agora a realidade que me mantém viva é essa. Aí se um dia você faltar, ué, por que você faltou? Se a gente fica tão bem fazendo exatamente isso, por que você não se mantém fazendo exatamente isso? Só que agora a realidade foi você que moldou. Foi você que fez ali a sua escolha. Perfeito. Ô Vitor, que idade você recomenda para as pessoas que gostariam, depois dessa entrevista, opa, eu vou começar a estudar a respeito aí. Qual a idade? Olha, quanto antes melhor. Quando eu fiz o curso de formação, né, porque fazer aula já é maravilhoso, já vai trazer muito controle emocional, redução de estresse, ansiedade, tudo de bom. Mas eu falei, não, eu quero entender por que fazer isso, gera isso, queria me aprofundar. E eu vi que muito além de aprender a dar uma aula no curso, o nível de transformação que a gente tem é muito grande, né? As nossas vivências. E quando eu fazia, eu falava, todo mundo deveria fazer isso, aqui devia ser ensinado, né, na escola. Até nos relacionamentos melhora muito, né? Sim, relacionamentos afetivos ou social mesmo, de negociação e tudo mais. Sim, total. Então, quanto antes melhor, né, na escola. 10 anos de idade? Sim, aí é um pouco diferente da nossa aula, né? Um yoga para crianças é um pouquinho mais lúdico, mas também já vai trazer muitos benefícios ali para a criança. E na adolescência, aí já entra, a partir dos 13, 14 anos, já entra na turma com a gente mesmo. Sim. E aí a turma é mista, vai de 14 a 100 anos. Eu já tive aluna de 91 anos. Então, e quanto antes melhor. Eu gostaria de ter começado antes. Eu entrei com 23 anos, né, na escola. Já estou lá, em janeiro agora vão fazer 9 anos. E é isso, 9 anos sem parar, treinando em casa, fazendo aula, dando aula, vivendo isso, né? Vivendo isso integralmente, assim. Tá ótimo. Muito bom. Ô Vitor, nós estamos aí nos 7 finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um convite, né? Para as pessoas iniciarem a prática do yoga, tá? E também os seus contatos. Legal. Falar do seu canal no YouTube também, sim. Tá? Então vamos lá. Quem quiser fazer uma aula experimental com a gente na escola, a escola fica em São Caetano do Sul, na Avenida Presidente Kennedy, 2207. Entra no site da escola, prakritiyoga.com.br, e dá para agendar lá com a gente a aula experimental, é gratuita, sem compromisso nenhum. Vai, faz a sua aula, vê o que você sente. Eu tenho um canal no YouTube, chama Yoga para Viver Bem. Lá eu ensino técnicas e conceitos do yoga para pessoas, mesmo que a pessoa não queira ser um praticante de yoga, ela pode aprender algumas técnicas para ajudar ali em alguns casos pontuais ali na vida. Então, técnica para ter mais controle emocional, tem técnicas específicas. E tem também aula de yoga gravada no meu canal, quem quiser acessar lá, tenho 22 aulas gravadas, aulas completas de 1 hora. Então, quem quiser também, tá aí o convite, pode acessar lá o canal e dar uma fuçada ali em todos os vídeos. E temos também a opção online pela escola, é via Zoom, então a gente consegue acompanhar os alunos e ir corrigindo durante a prática, né? Não, é uma via dupla, né? Não é só os alunos assistindo. A gente até projeta no telão, então consegue acompanhar direitinho, fazendo as correções. Como a gente falou aqui, o presencial é um pouco melhor, mas se você estiver longe e quiser conhecer a nossa prática
e ter esse acompanhamento, tem também essa opção. E siga a gente aí no Instagram, tem o meu Instagram, que é @yoga para viver bem, e o Instagram da escola é @prakritiyogaoficial. Segue a gente lá, acompanha, a gente também tem retiros, promove retiros, tem curso de Tantra, tem o curso de formação de Yoga, quem quiser fazer também. Tem umas vivências muito bacanas lá que vocês podem conhecer e experimentar. E quando me pedem para resumir em uma palavra, eu falo que é transformador. O curso ele realmente transforma as pessoas. Eu sou outra pessoa de que bom, uma pessoa melhor anos atrás e melhor, muito melhor. Doutor, obrigado, viu? Volte outras vezes. Eu que agradeço aí o convite. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor Vitor Marques, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.